Bom dia, amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína no ar e hoje teremos a continuação do programa de investimentos que pagam dividendos acima da Selic. No primeiro programa, falamos de fundos imobiliários e hoje é dia de falarmos das ações. Mas antes de começar, não posso deixar de cumprimentar o meu compadre Doni Denútil. Como anda a vida? Salve, Sammy Boy! Sim, hoje nós vamos mostrar uma lista com 10 ações e um BDR que vem pagando dividendos bem acima dos atuais 11,75% ao ano. Até porque, como o Banco Central, através do Copom, já sinalizou que deve fazer mais uma alta na próxima reunião, que será em maio, vale então ter no radar bons papéis que pagam disso para mais. Se você aí que está nos assistindo é novo no mundo dos investimentos, os dividendos representam uma participação do acionista nos lucros distribuídos da empresa. Obviamente, eles são proporcionais à quantidade de ações que o investidor possui. E aí, Doni, de acordo com a lei das SAs, que são as empresas de capital aberto, elas precisam distribuir, no mínimo, 25% dos seus lucros aos acionistas. Exatamente. Agora, vamos dar uma olhada em um levantamento da Economática que leva em consideração as ações listadas no Ibovespa que têm distribuído dividendos acima de 12% ao ano. A gente tem as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras, seguidas pelos papéis da Braskem, Copel, Bradespar, Gerdau, Marfrig, Vale, Taesa e CPFL Energia. Mas além dessas, tem um estranho no ninho aí, digamos assim. São os BDRs da Rio Tinto, que nos últimos 12 meses, encerrados até 20 de março, retornavam ao investidor 12% em dividend yield. E para quem perguntava se BDRs pagam dividendos, a resposta é um sonoro sim! A questão é que a empresa que você aporta nos recibos de ações pagam dividendos, até porque não são todas as empresas gringas que têm essa cultura. Muitas vezes elas preferem reinvestir os lucros no próprio negócio. Mas, Doni, entre as que pagam, destaque para a mineradora Rio Tinto, rival da Vale no mercado de minério de ferro. A empresa é anglo-australiana e é a segunda maior empresa de mineração em metais do mundo. Ela atua em 35 países. A China é o principal consumidor e isso pode fortalecer os papéis, segundo analistas, porque o mercado acredita na recuperação da produção de aço bruto no país asiático ainda no primeiro semestre desse ano. E se a gente analisar o fato do governo chinês vir tomando medidas em relação às ações antipoluição no país, isso favorece ainda mais a empresa. A China tem uma meta de zerar as emissões de poluentes nos próximos anos, o que pode beneficiar a demanda e a tendência de alta nos preços de minério de ferro. Muitos fornos já foram inclusive fechados por lá, dando espaço para as exportações para o país. E já que estamos na seara das commodities, vamos falar da Petrobras, a ação brasileira que tem dividendos gordos previstos para este ano. A petroleira informou que, considerando as antecipações realizadas em agosto e dezembro de 2021, a remuneração aos acionistas total, referente ao ano que passou inteiro, será de R$ 7,77 por ação ordinária e preferencial. Na prática, a distribuição soma 101 bilhões de reais. A estatal destacou que o dividendo proposto está alinhado com a nova política de remuneração aos acionistas, que prevê pagar um valor equivalente a 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos. A questão é que essa distribuição bilionária vai ser discutida em uma audiência pública, já que está sendo feita em um período de alta no preço da gasolina. Porém, para quem já investe nela, os dividendos previstos podem bater os 24% em 12 meses. Já a Braskem, que aparece em segundo lugar na lista, ainda promete ao menos 1,35 bilhão de reais em dividendos adicionais esse ano, além dos 6 bilhões de reais anunciados anteriormente. Considerando o preço médio de negociação das suas ações no ano passado, isso implica em 21% de dividend yield
segundo a análise do banco UBS, o que vai de encontro ao percentual distribuído nos últimos 12 meses. Foi 21,8%. Já a companhia de energia Copel também deve ser um dos destaques em distribuição de dividendos em 2022. O histórico de pagamento de proventos, o lucro líquido obtido recentemente e a cotação abaixo do valor patrimonial são indicadores importantes nessa avaliação. Desde 2008, a Copel distribuiu proventos em todos os anos, seja em formato de juros sobre capital próprio ou de dividendos. E além dessa frequência, o dividend yield vem sendo crescente e atingiu o maior valor percentual em 2021. A empresa retornou aos acionistas mais de 19%. Alguns setores costumam ser figuras carimbadas entre as previsões de bons retornos com dividendos. E as companhias do setor elétrico estão nesse caso. Isso porque, Doni, elas têm modelos de negócio defensivos conseguindo pagar bons dividendos e com recorrência. Nessa linha tem, além da Copel, Taesa e CPFL Energia no ranking. Os analistas veem a Taesa numa posição confortável para manter a distribuição de 100% dos lucros, acima da remuneração mínima que consta no seu estatuto, que é de 50%, e também um valor que representa um dividend yield maior do que 13%. Agora, olhando para a Bradespar, que é o braço de participações do Bradesco, ao que tudo indica, ela deve ser a maior pagadora de dividendos da B3 em 2022, tanto na ação ordinária quanto na preferencial. Pelo menos é o que prevê um estudo feito pela provedora de dados financeiros Economática. Nos últimos 12 meses, ela retornou aos acionistas quase 19% em dividend yield. Considerando que a empresa mantém a política de distribuição de dividendos em 2022, o dividend yield projetado para o ano é de 44,53%. Olha esse número, quase 45%. No passado, pensar em commodities para uma carteira de dividendos seria raro, mas a realidade mudou desde 2021, quando a própria Gerdau, assim como a Vale, passaram a integrar rankings de boas pagadoras de proventos. E falando desta última, segundo a Economática, foi a Vale que pagou no ano passado o maior valor nominal já distribuído por uma empresa de capital aberto. O valor foi de 73,28 bilhões de reais. E para este ano, o cenário continua promissor para essas empresas. É que em cenários com o preço das commodities em alta, como agora com a invasão da Rússia na Ucrânia, a guerra entre esses dois países, essas companhias se beneficiam, com bons lucros, maior geração de caixa e, em consequência, uma maior distribuição de proventos. Porém, o cuidado que todo investidor tem que ter é que os ciclos de alta nas commodities não são infinitos, não são permanentes, né? Tem altos e baixos, então é um elemento para ficar de olho e ter alguma cautela aí. E agora chegou a hora do Giro de Notícias! Guerra na Ucrânia, repressão tecnológica da China e queda nos preços das ações tiraram 329 pessoas da lista de bilionários da Forbes em 2022. Este é o maior número de saídas desde 2009, quando a crise financeira tirou 355 pessoas da lista. China, Rússia e Estados Unidos responderam por 2/3 da queda. Ex-bilionários da tecnologia cujas fortunas aumentaram mais do que qualquer outro grupo durante a pandemia foram os mais atingidos. E Elon Musk lidera o famoso ranking das pessoas mais ricas do planeta, com uma fortuna avaliada em 219 bilhões de dólares. Jeff Bezos vem em segundo lugar, com uma fortuna avaliada em 171 bilhões de dólares, seguido por Bernard Arnault, Bill Gates e Warren Buffett. Ou seja, nada novo, a não ser as cifras que só aumentam. E a corretora de criptoativos Binance cobrirá parte das perdas de usuários do jogo Axie Infinity que foram vítimas de roubo. Cerca de 615 milhões de dólares foram levados após um ataque hacker. O reembolso do dinheiro perdido será por meio de uma combinação de fundos próprios e 150 milhões de dólares levantados por investidores, incluindo a Binance e uma empresa de Venture Capital. Pessoal, a gente vai deixar aqui uma lista completa com as empresas boas pagadoras na descrição deste vídeo.
Aproveitem aí para comentar, ativar as notificações e, claro, nos vemos no próximo Cafeína. Tchau.